Caraca, moleque, é tanta coisa pra comentar que eu não sei nem como é que a gente vai começar esse vídeo. Ah, mano, a gente dá um jeito. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E hoje nós vamos fazer a análise do capítulo 1044, o que pode ter sido talvez o melhor capítulo de One Piece até hoje. E se você ainda não viu o vídeo que a gente lançou essa semana sobre o Nika, galera, assistam, tá muito bom. A gente fala bastante sobre Gear 5, mas nesse vídeo nós vamos nos aprofundar na análise do capítulo e das coisas que aconteceram nele. E é claro, trazendo teorias sobre o que pode acontecer daqui pra frente. Então, sem mais enrolação, bora direto pra isso. O capítulo começa da perspectiva do Zunisha do lado de fora do país de Wano, e ele continuando ouvindo os tambores da libertação, e nós já começamos com a voz do nosso capitão. O Luffy diz assim: por quê? Como eu posso me levantar novamente? Eu perdi, mas me sinto tão divertido. O que já nos choca a princípio é a quantidade de hack do rei massivo que tá exalando do Luffy. Essa cena deixa algo bem evidente. Não se trata apenas do fruto desperto do Luffy, mas da vontade que reside nele. Pelo fruto ter pertencido ou ter sido originado do homem no qual o Luffy herdou a vontade, pode ser um expoente da vontade que existe nele, como um catalisador. Considerando que o hack é a determinação de um indivíduo, faz todo sentido que ele esteja exalando dessa forma. Nessa mesma página temos uma fala importantíssima do Momonosuke. Ele parece estar chateado ou assustado com a fala do Zunisha. Aparentemente, tanto ele quanto o Yamato, lendo o diário do Oden, podem ter acreditado que o Joy Boy seria o Momo. Ele traria o amanhecer e não poderia morrer. Por isso o espanto, já que Luffy era, até o momento, só um pirata aliado. Yamato já tinha dado um indício de que o D no nome do Luffy fazia o destino guiá-lo até o ano, porém não o considerava como Joy Boy, o que causa espanto tanto nela quanto no Momonosuke. Comentaremos sobre isso do D mais à frente. E imediatamente já temos um panorama de Onigashima com os personagens reconhecendo que Luffy ainda está vivo, e mais vivo do que nunca. Até Sanji, que estava desacordado, pula espantado em sentir a presença absurda de seu capitão. Nós sabemos que em termos de hack da observação, o Sanji é o mais proeficiente do bando, depois do Luffy, ainda que não veja o futuro. Personagem perfeito para o Oda dar esse destaque. Kid, Law e Marco também sentem, e é importantíssimo que vovô Ryo tenha aparecido, já que foi ele que destacou que Luffy parecia um Mio quando transformou-se Gear 4 e no anime isso foi retratado como Deus do Fogo. Guardem bem essa informação, será importantíssima e falaremos mais à frente o porquê. Assim chegamos na revelação mais absurda, mais polêmica e mais incrível de todo o mangá depois de 25 anos de história. Terra Sagrada de Marijoa, Salão das Autoridades. E os Gorosei estão discutindo sobre a Batalha do Nigashima. Eles se questionam sobre se valeu a pena perder um dos melhores agentes para incitar o Kaido. E outro deles diz que sim, pois poderá trazer um bom futuro para eles. Isso é muito importante porque eles estão usando o Kaido indiretamente para esmagar o Luffy, já que eles acreditam que o Chapéu de Palha não pode vencê-lo. E aí eles começam a comentar sobre a Gomu Gomu no Mi, e que ela sempre parecia fugir das suas mãos desde a fundação do governo mundial há 800 anos atrás. E aí entramos a uma fala importantíssima. Isso não é impossível, já que o Zoan tem vontade própria, ainda mais essa que tem o nome de um deus. Antes de falarmos sobre a fruta, precisamos dar destaque a isso. É natural imaginar que os Zoans tenham realmente vontades próprias, já que um objeto inanimado como uma espada tornou-se um ser vivo e com consciência, que foi a espada do Spandam, que comeu a fruta do elefante. Chopper, que era um animal irracional, torna-se um ser consciente humano após comer a Ito. O despertar dessas frutas, as não míticas, fazem com que os usuários sejam tomados pela consciência animal, como vimos em Impel Down. Então sim, é perfeitamente claro que elas levam uma consciência dentro de si. Porém, essa tal fuga me chamou a atenção. Eles não falam metaforicamente por nunca terem conseguido. Eles associam claramente a fuga à consciência da fruta. A única vez que eles conseguiram foi roubada pelo Shanks e acabou acidentalmente no Luffy. Mas e se esse evento partiu da influência do fruto e da sua consciência? Se eles consideram que a consciência influenciou nas suas fugas, o roubo de Shanks pode ser uma dessas influências. O que também nos levou a pensar na possibilidade dela ter escolhido o Luffy, entre aspas, por ele ter herdado a mesma vontade que o seu antigo usuário ou o deus que habitou a fruta. Aconteceria o mesmo que com Yamato. O espírito protetor de Wano, o lobo da boca grande, acabou encontrando em Yamato a vontade de libertar o país e ocasionalmente e com sua consciência acabou indo parar acidentalmente em Yamato. É algo como se o fruto escolhesse um hospedeiro perfeito. É uma possibilidade a se pensar. E seguindo com o diálogo, chegamos à grande revelação e o maior plot twist em 25 anos de obra. Os Gorosei dizem: a Gomu Gomu no Mi na verdade tem outro nome, e esse nome é Hito Hito no Mi Mítica, modelo Nika, o deus do sol. Enquanto isso, vemos a cena mais linda desse capítulo e que me fez chorar. Eu não vou negar, me emocionei mesmo. Luffy na mesma pose que o deus do sol diante da lua cheia, enquanto soam os tambores e ele ri sem parar. Que cena linda e cheia de significado. É simplesmente sensacional.
Porém, é compreensível que muita gente tenha torcido o nariz para essa mudança, mas precisamos falar sobre Oda não ter apresentado essa ideia do nada. No último vídeo do canal, nós falamos sobre todas as pistas e provas de que Oda já tinha essa ideia desde antes do mangá começar. Por favor, vejam esse vídeo. Mas resumidamente, desde Skypiea fomos introduzidos ao Deus do Sol. Nós vemos Luffy dançar ao som de tambores na mesma pose, um foreshadowing de 25 anos, e ainda outro detalhe que nós não trouxemos naquele vídeo. Em diversas cenas cômicas no mangá, tanto o Sop quanto o Luffy reproduzem essa pose. Uma cena gritante disso é em Drum, quando Kureha diz que a vontade dos D ainda vive. E Luffy, à luz da lua cheia, faz a pose de Nika fazendo o bando todo cair na gargalhada. Não é um conceito novo na obra. E novamente nós pedimos, vejam esse vídeo. Sobre a fruta, eles continuam comentando que seu corpo tem propriedades de borracha e ele luta usando a sua imaginação. E cara, isso é incrível, porque não mudou a propriedade do Luffy e não tirou dele o esforço e a criatividade que ele teve desde o início com todos os seus Gears. Ele ainda assim manipulou o corpo de borracha de forma sensacional, e o desenvolvimento dele não se perdeu, e o mais simbólico vem em seguida. Ele faz isso enquanto faz as pessoas ao seu redor rirem. O Guerreiro da Libertação, também conhecido como Nika, o Deus do Sol. E cara, é exatamente como a lenda descrita por Rushu, o antigo guerreiro que libertava as pessoas e fazia com que elas rissem, dissipando a sua aflição. Isso é simplesmente sensacional e chega a emocionar. E existe algo nessa cena muito simbólico e revela porque Joy Boy é um título e a fruta era apenas um fator importante para se chegar a esse título. Sei que vocês já devem estar cansados de ouvir falando sobre isso, mas Joy Boy é inspirado naquela velha lenda do Joy Boy caribenho, espírito que alegrou os escravos nas suas viagens até o Caribe e representava a alegria e a dança, mesma silhueta que Nika e Luffy. Nika era o guerreiro da libertação e seus tambores, assim como na lenda caribenha, representavam essa libertação. Mas observem, a cena em que Luffy comemora com o povo de Skypiea e a libertação total do país, temos o som dos tambores soando a todo momento. Todos vibram de alegria e caem na gargalhada junto com Luffy. O Chapéu de Palha, por onde passou, comemorou com todos os povos após libertá-los. Agora observem o seguinte, King achava que Kaido era o Joy Boy após libertá-lo daquela prisão. Ele achava que Kaido mudaria o mundo. Mas olha só, Kaido responde o seguinte pro King: o mundo que eu quero criar é mesmo o que vocês desejavam? E todos nós sabemos que Kaido queria criar um mundo de violência. Ele afirma isso no capítulo A Nova Onigashima. Se Kaido desejava um mundo inverso ao que Joy Boy faria, é porque esse título é dado a quem quer fazer um mundo de total liberdade. Esse título só seria dado a quem tem essa vontade dentro de si. Por isso, o próprio Yonkou diz a Luffy: então você também não poderia ser o Joy Boy, pois o objetivo do Luffy é derrotar o Kaido e libertar o país, e Kaido sabe disso. E como ele achou que Luffy havia perdido, ele afirmou essas palavras. E ele tanto sabe disso que disse: quanto mais a situação é difícil, mais você ri. Se Nika foi o guerreiro da libertação e Joy Boy, o futuro homem a herdar o título de Joy Boy seria a que traria a libertação por onde quer que passasse, fazendo todos rirem. E esse, é claro, é o Luffy. Então desde Skypiea, Luffy já havia soado os tambores da libertação, se tornando o Joy Boy. Na capa do capítulo 1036 encontramos Soleil O Sol e o número 1967, nome de um filme e o ano do seu lançamento. Esse filme falava sobre a escravidão e a discriminação dos negros, inspirado em uma música que falava da libertação dos escravos que foram pro Caribe. Alusão perfeita à lenda do Joy Boy. E olha só que impressionante, o rei dos piratas e seu bando choraram de rir ao ver o tesouro. A liberdade é o significado mais profundo dessa obra, e olhem o show de narrativa que o Oda tem. O homem é fora do comum. E aqui o capítulo corta para uma cena de Hiyori e Orochi. Hiyori fala sobre Oden, outra cena que nos emocionou bastante, e sobre ele ter acreditado na promessa de Kaido para dar a libertação total ao país e nunca parava de sorrir. Oden com certeza inspirou-se no que aprendeu sobre Joy Boy. Orochi tenta mentir que amava Oden, mas então Hiyori, com uma expressão furiosa, afirma ser uma Kozuki e filha de Oden, e conta que por causa da vida de Orochi, várias vidas se perderam. O que restou do Kazenbou de Kanjuro aparece finalmente, e espero que dele só reste as cinzas. Caraca, quanto ódio. Ódio, oxi, mas é pra se lascar mesmo. Eu quero mais que se lasque. Porém, nesse momento, Hiyori diz algo sensacional e revelador. O amanhecer virá com certeza. Os Kozuki sempre cumprem suas promessas. E imediatamente nós vemos a lua cheia e Luffy. Agora lembram-se que Léo falou do vovô Ryo, que ele reconheceu Luffy como ser divino no Gear 4 e como Deus do Sol na tradução do anime? Tanto Shandora, Skypiea quanto Wano carregam uma cultura em comum, a lua. As famílias reais de Wano têm os kanjis para a lua em seus nomes, Utsuki, e todo o seu país tem a temática lunar. Além do fato de que Shandora e os povos alados
todos vieram da lua. Shandora tinha uma velha tradição aos antepassados que vinham à Terra quando o sino era soado, e o ano tem o Festival de Fogo, que é a celebração dos antigos antepassados. Os dois povos, quando festejam, dançam à luz de uma grande fogueira e à luz da lua, e com o som de tambores. Shandora foi uma cidade dourada banhada por ouro. Eles possuem a escrita poneglyph em toda a sua cidade, e eles possuem Kariosek. A escrita, o ouro e o Kariosek têm origem no país de Wano. Mas sabe o que é mais importante que os liga completamente? Shandora adorava o deus do sol, e Wano com certeza o deus do fogo, mas ambos eram o mesmo ser, o guerreiro da libertação que trará o amanhecer, Nika. Ele foi quem uniu os dois países no passado, fez as escritas em Shandora e deixou os poneglyph, e a última prova dessa ligação. Shandora e Skypiea têm como sua arma principal as lanças, e em Wano é a terra dos samurais, a terra das espadas, as duas armas do Nika. E vale lembrar as diversas referências que Luffy tem à lança, como o Zeff que menciona que ele é uma lança inquebrável, a grande frota que fala que é a lança do Luffy, e o fato da família do Luffy ter grandes relações com os povos do céu. Luffy, o Joy Boy, soou o sino dourado no capítulo 298, a canção do amor. No capítulo 299, vemos Luffy na mesma pose que ele tá no Gear 5 nesse capítulo, o sino soa pelo mundo e Cricket escuta. A promessa dos 400 anos foi cumprida e o nome desse capítulo é Fantasia, que é quando o povo é libertado para sempre, e o capítulo 300 chama-se Sinfonia, que significa todos os sons juntos. Quando os tambores soarem em Wano, finalmente teremos a grande sinfonia formada pelo Guerreiro da Libertação. E se vocês prestarem atenção, Skypiea tem relações com 400 anos atrás, na figura do Noland e do Kalgara, uma promessa que foi cumprida de 400 anos. Quando a promessa do amanhecer de Wano se cumprir, voltaremos mais 400 anos, a outra etapa que falta, a outra arma que o Luffy ainda não libertou, as espadas. E eu consigo até ver a cena de Luffy dançando no amanhecer e sua sombra passando por toda Wano, enquanto eles festejam com os tambores do Festival do Fogo. Esse é o amanhecer profetizado pelos Kozuki, e no final dessa página vemos Luffy rindo com seus batimentos, os tambores, sentindo que pode fazer qualquer coisa e lutar ainda mais com seu Gear 5. E nessa hora não tem nem como negar, eu gritei, enlouqueci mesmo. Eu também, fiquei louco. Todo esse significado incrível e ainda culminando num Gear 5. É pra matar o fã de One Piece do coração. E seguindo o hack de Luffy, a sua determinação e a sua vontade são tão massivas e violentas que passam pelo telhado de Onigashima, derrubando grande parte do exército de Kaido, e o próprio Yonkou olha aterrorizado para o teto. E enquanto os raios vazam por todo Onigashima, é nessa hora que vemos a mão gigante do Luffy, muito maior que um Gear 3 normal, e ela puxa Kaido violentamente para o teto. Os Supernovas olham para aquilo chocados, e aqui começa uma das coisas mais sensacionais desse capítulo, a liberdade poética e criativa que o Oda, nós imaginamos, que sempre quis desenhar, na expressão de Kaido como um desenho animado. O Oda sempre quis desenhar o Luffy assim como o próprio diz no SBS do volume 65, que mencionamos no vídeo passado, quando ele diz que Luffy dá a chance dele desenhar como quiser, e mesmo que a história fique séria, Luffy vai estar se inflando e esticando, um poder ridículo, e que esse é o mangá que ele sempre quis desenhar. E essa é a mesma fala que os Gorosei disseram: o seu despertar traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo. É dito ser a habilidade mais ridícula do mundo. E cara, sinceramente, é perfeito. Se você não entendeu ou não gostou desse Gear 5, cara, leia de novo One Piece, porque você vai entender todo o desenvolvimento que levou a esse ponto e porque isso é tão incrível. É tudo que nós sempre quisemos ver em One Piece e tudo que representa a liberdade e a graça do Luffy. Nós vemos ele lutando contra Kaido com liberdade total, transformando seu corpo no que ele quiser, da forma musculosa pra normal, inflando sua mão sem precisar dos recursos do Gear 3 e do 4. E cara, sinceramente, quer coisa mais perfeita do que ver o Luffy lutando como um personagem de desenho animado? Mano, o Luffy faz mesmo que aquele episódio de Tom e Jerry, que o Jerry pega o Tom e fica batendo pra um lado e pro outro, cara. Sensacional. Não, e a cara que o Kaido faz, cara, é perfeito. Tudo nessa cena é tudo perfeito. E se o Nika fazia todos rirem, esse despertar faz total sentido e consegue fazer até a gente rir. De certa forma, o Luffy até quebra a quarta parede e o poder de Nika afeta quem tá lendo o mangá, cara. Isso é sensacional. O Luffy não para de dar gargalhadas a luta inteira e praticamente vira um máscara quando o Kaido atira um Bottle Breath nele. Mas o mais incrível desse despertar vem agora. Muita gente ficou se perguntando como é que se configura o despertar do Luffy. Vale lembrar que a fruta do Luffy é um Zoan mítico, e os Zoans míticos na história têm habilidades diferentes. Por exemplo, o Zoan mítico que mais se aproxima do Luffy é a fruta do Buda, e ele tem habilidades extras fora do corpo dele mesmo que ele seja um Zoan, então ele faz aquelas ondas de choque que até acertam um Barba Negra. O Marco a mesma coisa, e o Marco é o que mais se assemelha ao Luffy no sentido desse despertar, porque o Marco, ele é uma fruta Zoan, mas enquanto ele tá como águia, ele tem as propriedades de um fruto Logia, ele não consegue ser acertado. E com o fruto do Luffy, serve da mesma forma. Quando o Luffy rebate
parte o Borobreath, ele manipula o chão para que vire borracha. Então o Luffy é sim um Zoan, mas que tem propriedades do despertar de um Paramestre de controlar o ambiente. Então sim, se aplica ao que é o despertar de um Zoan mítico. E é muito engraçado que tem muita gente comentando sobre a Toon Force. Inclusive, eu acho sensacional. Se acontecesse na obra de One Piece seria muito louco, mas é claro que seria overpower. Eu acho que o Oda não vai usar o recurso da Toon Force, mas ele vai sim fazer algo parecido com a liberdade e com a criatividade que o Luffy tem. Então vai ser muito legal ver a continuidade dessa luta. E eu até imaginei o Luffy lutando com o Kaido, quebrando a quarta parede. Por exemplo, no início da página o Luffy vai dar um soco no Kaido, e no quadro final da página é o Luffy dando o soco. Imagina se o Luffy passa por fora da página, como se ele estivesse saindo dos quadrinhos e acertando o Kaido no final. Cara, seria incrível. E uma coisa que a gente precisa comentar é os possíveis furos de roteiro que muita gente tá falando. Eu também considero que o Oda precisa dar uma explicação sobre o porquê dos Gorosei não terem ido com tanta fúria atrás do Luffy. Tem algumas possibilidades nisso, e eu listei 3 aqui. A primeira, eles não considerariam que o Luffy é uma grande ameaça, supondo que eles sabiam do fruto desde o início, já que se o fruto até agora, em 800 anos, não despertou, não seria agora que aconteceria. Mas eu acho que essa é uma possibilidade bem fraca. A segunda é, eles talvez não sabiam dessa informação, ou não sabem que essa fruta é tão perigosa, porque a gente sabe que só quando o Roger chegou a Laugh Tale que ele descobriu que Joy Boy tinha deixado o tesouro, e teve aquela cena da risada e tudo. Então essa história pode ser mantida só em Laugh Tale, e eu acredito que o governo mundial ainda não chegou lá, nem sabe dessa história por completo. Talvez só o Win. E a terceira possibilidade seja a seguinte: o Shanks roubou esse fruto, e muito provavelmente o Shanks sabia da propriedade desse fruto, porque não tem como ele ter roubado um fruto assim do governo sem ele saber alguma informação antes. Pode ter sido até a missão que o Roger passou pra ele no passado, que ele deveria encontrar esse fruto e o chapéu e levá-lo pro seu filho Ace. E uma coisa que poderia trazer essa possibilidade é o fato do Shanks ter ido falar com os Gorosei e o governo mundial ter certo respeito por ele, como o Sengoku, que falou que já que é você, a gente vai aceitar essas ordens e parar essa guerra. E os Gorosei o aceitando pra conversar com ele. Se o Shanks é o cara que teve em posse essa fruta tão importante e que passou pra alguém como o Luffy, é porque ele teria um item que dá grande poder de barganha com o governo. E ele teria até conversado com os Gorosei sobre o tal certo pirata. Eles sabem que os Gorosei iriam atrás do Luffy a algum momento. E com certeza ele deve ter negociado com o governo pra dizer assim, sobre essa fruta e sobre esse pirata, se ele sair do controle, deixem comigo. Isso só reforçaria a ideia do Shanks ser um vilão. E de qualquer forma o Oda tem que dar uma explicação boa pra isso. Dizer que o Oda vai dar uma resposta não é uma resposta, a gente tem que ver isso no mangá. E de qualquer forma temos a finalização sensacional com a confirmação do Gear 5 na mesma pose da capa do volume 1, do Luffy libertando Skyper, e nesse momento que, cara, simplesmente sensacional, eu me emocionei demais. E o Luffy, como guerreiro da libertação que vai libertar o ano, finalmente chama o Kaido pra batalha final, afirmando que agora eles vão pôr um fim nisso, e o próprio editor coloca nota no capítulo dizendo que a batalha tá chegando ao final. Cara, que capítulo sensacional, que história incrível, sinceramente não tem como se emocionar, é o momento perfeito pra ser fã de One Piece e pra estar acompanhando isso semanalmente. E cara, sinceramente eu não vejo a hora de ver o próximo capítulo e a continuação dessa luta. Ainda bem que nós vamos ter capítulo semana que vem, então vocês podem esperar uma semana cheia de teorias aqui no canal. E a segunda parte daquele vídeo sobre a fruta do Luffy, fiquem ligados, e se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam. É um ótimo momento para se acompanhar o canal Supernovas e acompanhar o One Piece. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Lembre-se de checar os links na descrição, onde tem nossas redes sociais e a plataforma de lives do canal. Fazemos lives semanalmente nos fins de semana. E é isso, galera. Valeu! Valeu! Isso é tudo, pessoal.